One Piece é uma obra incrível. A genialidade do Eiichiro Oda faz a gente navegar por um mundo vivo e pulsante cheio de mistérios e segredos a serem revelados. One Piece também é, de certa forma, a visão de mundo do autor sobre o nosso mundo. Em muitos momentos ele traz várias críticas e observações sobre nossos comportamentos como indivíduos, seres humanos, e também comportamentos políticos, sociais voltados à nossa sociedade. Claro que, como toda obra, né, o Oda traz a sua visão, isso é completamente normal. Só que ele tem um toque a mais de, por ser o gênio que ele é, fazer isso tudo de uma forma bem mais interessante. Olá, eu sou o Luan e bem-vindo ao canal do Luan. Aqui animes tem sempre espaço para uma boa conversa, uma conversa de qualidade. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar para fortalecer meu trabalho que está aqui na plataforma, está começando, indo para o seu primeiro ano. Eu sei que eu não tenho muito alcance, eu sei que eu não tenho muita projeção, mas eu vou estar deixando aqui o site do paraquemdoar.com.br. Se você quiser e puder, estiver me assistindo, quiser e puder ajudar em relação à catástrofe que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, o site vai estar aqui, vai estar na descrição. Se puder fazer sua parte, acho que vai ajudar muita gente, vai repercutir indiretamente e diretamente em muitas pessoas. Agora vamos direto ao que interessa. Quando eu era criança, eu assistia e interpretava One Piece como uma criança. Quando eu era adolescente é a mesma coisa, eu assistia e interpretava como um adolescente. Agora, nessa fase jovem adulta, eu assisto e interpreto como tal, como um jovem adulto. E essa é a coisa mais interessante de One Piece, eu acho, assim. Conforme você vai assistindo e você vai envelhecendo junto com a série, você continua descobrindo coisas, você continua percebendo coisas que antes você não tinha percebido. Não só do que está acontecendo, mas de coisas que aconteceram atrás, que sua visão, talvez na época, não fosse tão aprimorada e lapidada quanto é hoje. E por isso você consegue perceber algumas nuances, alguns subtextos, alguns detalhes que ali existem. E um dos detalhes, um dos subtextos, na verdade um dos textos mesmo mais presentes de One Piece, de forma clara sobre ideais e ideologia de certa maneira, né, de princípio, é a ideia de liberdade. E não dá pra falar de liberdade em One Piece sem falar do nosso protagonista. O Luffy, de maneira caricata, é a visão do Oda de mundo, sabe? É a visão de ideal. O Luffy é uma pessoa simples, que não se importa com muita coisa, gosta muito de comer e de ver aventura com seus amigos e não tolera que seus amigos sejam machucados, maltratados e nem quem dê comida a ele. Isso é muito importante também. O nosso pirata que estica sem perceber acabou criando vários aliados e ajudando a libertar essas pessoas, né, fazendo amizade com elas. Por exemplo, a Nami, que vivia numa prisão financeira causada ali, né, pelo Arlong, que prendeu ali a Vila Fuxa numa dívida que era praticamente impagável e a Nami estava se esforçando para pagar. O Luffy ajudou a libertar o Chopper nessa ideia de que ele não podia se misturar com os humanos. A Robin, que estava lutando sozinha porque queria saber da verdade, queria saber da história e por causa disso, né, foi perseguida e basicamente caçada pelo governo mundial, porque ela era a única pessoa que representava um perigo para eles, né? E agora ela se libertou desse peso, né? Afinal, ela não tá mais sozinha, ela tem amigos, ela tem pessoas com quem contar depois de muito tempo, depois que sua vila foi destruída. Então, ela de certa forma foi libertada dessa solidão de estar lutando sozinha. O Brook, que estava vivendo sem sua sombra, completamente assombrado pelo seu passado triste, pelo seu passado completamente trágico e pelas suas tristezas também. Então ele foi libertado desse medo, não desse medo, mas desse fantasma, desse passado, e pôde seguir em frente, pôde ter um futuro mesmo sendo um esqueleto. Futuramente a gente percebe o Sanji também nessa correlação dele ter que fazer aquilo pela família dele e tal, porque ele não tinha muito para onde sair, porque ele foi meio que o filho rejeitado da Gema 66 e tudo aquilo que envolveu ele. O Luffy tava lá também, tava lá para ajudar a libertar dessas amarras, dessas prisões familiares que foram impostas ao Sanji desde seu nascimento. Os exemplos são os mais variados. Eu poderia ficar aqui o vídeo inteiro, horas e horas, falando só de quem o Luffy ajudou. Mas isso é só pra gente perceber como o Luffy, de certa maneira, trouxe um amanhecer para as pessoas, sabe? Um novo horizonte de perspectivas, uma nova ideia de como poder viver, de viver de uma maneira diferente e de viver de maneira mais livre, podendo escolher o que quer fazer. Mas tem um tipo de liberdade que o Luffy e os seus amigos fazem que é muito nítido.
A luta contra os tiranos e os totalitários, aqueles que acham que têm o poder e o direito, na verdade o direito e o poder de comandar as pessoas, porque sim, porque simplesmente podem. Seja o Crocodile, que a fim de ter um grande poderio militar estava disposto a colocar uma nação inteira abaixo se fosse preciso, que era Alabasta. Seja o Enel, que se intitulou Deus e tomou a terra de um povo que era muito importante para eles e fez com que esse povo basicamente fosse expulso do seu lugar e que outras populações tivessem que o servir. E seja o Crocodile também, que tomou um poder legítimo, né? Tomou um reinado legítimo, transformou várias pessoas em bonecos, criou fábricas de trabalho forçado, se eu não me engano, posso estar errado nessa parte, mas enfim, fez várias coisas. E o Luffy lutou contra todos eles. Claro que com aquela alegoria de que você machucou os meus amigos, etc e tal. A gente sabe que isso é do Luffy, mas por fora a gente percebe que existe um texto ali do Oda no qual ele trabalha essa luta contra essas pessoas que se sentem no direito de tirar aquilo que é legítimo, né? De tirar o poder, de tomar o poder porque elas acham que podem e acabou. Ele tem esse recado bem claro e nítido contra esse tipo de opressão e contra esse tipo de poder ilegítimo, sabe? Ele sempre coloca ali essa tentativa de tomar um reinado e esse reinado ser libertado pelo Luffy, junto, claro, com essa alegoria, não só essa alegoria, mas com esse motivo de está machucando meus amigos, mas a gente sabe que por trás existe um texto maior que corre por fora desse rolezinho bobo do protagonista, sabe? De é só os meus amigos e acabou. Isso porque, se você parar pra pensar, o Luffy não tem nada a ver com quase nenhum dos problemas que ele se meteu. Ele é um pirata, ele poderia simplesmente fingir que nada daquilo... Na verdade, não poderia fingir, né? Nada daquilo tinha a ver com ele. Mas ainda assim, ele decide se envolver, ele decide tomar as dores e ele decide resolver a situação. Seja porque queria ajudar os seus amigos, ele acabou libertando o país, seja porque ele não foi com a cara como o do Flamengo mesmo, ele não foi com a cara e queria bater no do Flamengo. Mas teve um caso específico, uma guerra em específico que ele sabia que ou era liberdade ou era queda, e foi durante a Guerra de Wano. Foi a primeira vez que o Luffy teve uma noção mais clara, não foi só pelos amigos dele. Luffy pela primeira vez viu um povo sendo explorado, viu um povo sendo infectado pelo trabalho praticamente escravo que acontecia nas fábricas, viu muita gente tendo que comer comida contaminada, que eram as Smiles, porque não tinha muita opção, e ele viu também que essas pessoas que passavam fome, comiam as Smiles, só passavam fome por um mero capricho de um rei legítimo e de um imperador do mar que pouco tinha afeição pela vida humana. Ele viu a tragédia que era aquilo ali. Ele viu a tragédia que se tornou aquele país durante os últimos 20 anos. E ele sabia que aquilo violava completamente as condições básicas humanas. E ele se revoltou. Então, quando ele fala para Otama e declara que quando eles saíssem daquele país, as pessoas poderiam comer à vontade, ele está claramente falando que irá derrubar o sistema que rege aquele país, que é o Wano, que ele irá tirar aquelas pessoas e retornar o reino legítimo, que é o Momonosuke. Não só porque eram os amigos dele, né? Não só porque o Momonosuke era um amigo dele, mas também porque ele viu as injustiças, a desigualdade, a exploração e o maltrato daquele governo ilegítimo que estava lá. Há também uma força que o Luffy declarou guerra desde cedo na obra, e é o governo mundial. Uma força que oprime, manipula, apaga a história e apaga populações inteiras para poder manter a narrativa, pois quem controla a história controla tudo. Sei que quem combate diretamente o governo mundial é o exército revolucionário, mas o Luffy, que carrega a vontade ancestral na sua fruta do deus do sol Nika de trazer a liberdade para as pessoas, não só porque ele tem a fruta do deus do sol Nika, mas isso foi colocado para ele desde o começo da obra. Afinal, o título de Rei dos Piratas provavelmente carrega também o posto de o homem mais livre de todos. Em sua forma mais livre, dançante e alegre, o Luffy é a antítese do mal, do ódio, da maldade, do totalitarismo, da opressão e da manipulação da história. Para que o mundo de One Piece veja o amanhecer,
é necessário derrubar quem controla essa história e impede outras pessoas de acessá-la, porque sabem que a história é poder, né? Que história é poder, e todos esses adjetivos negativos que eu falei estão concentrados no governo mundial. Também é necessário derrubar aqueles que se intitulam os dragões celestiais, aqueles que estão acima de qualquer humano e de qualquer valor de humanidade, e fazem o que quer simplesmente porque nasceram com direito para tal, quando na verdade, com um belo soco na fuça, eles caem, que é uma beleza. Para que o amanhecer livre em One Piece aconteça, é necessário também que o preconceito seja derrubado. Afinal, foi dado aos tritões um valor menor do que os seres humanos, quando isso não faz sentido nenhum. Afinal, eles podem compartilhar sangue com os próprios humanos. E isso também é uma coisa que afeta profundamente o mundo de One Piece, essa relação entre humanos e tritões. Na verdade, é todo mundo humano, mas existe esse valor inferior dado aos tritões, como se eles fossem menos humanos ou uma versão pouco evoluída do que é ser um humano de fato no mundo de One Piece. Mas a liberdade em One Piece não virá de graça. Haverá uma grande guerra. Eles não vão entregar o mundo assim de mão beijada. Eles vão lutar, vão tentar vencer. E mesmo que afunde o mundo inteiro no mar, eles não se importam, contanto que eles vençam. Serão tempos sombrios, tempos de grande escuridão no mundo de One Piece. Mas não se preocupem, os tambores irão anunciar que o amanhecer livre naquele mundo uma hora chegará. E aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, por favor, para fortalecer o meu trabalho. Engaje aqui, fala sobre quais são suas expectativas para o futuro e para o grande final de One Piece. É isso, vou ficando por aqui e até a próxima.